Antes de mergulharmos nas brumas sombrias de Azkaban e desvendarmos os segredos mais profundos do reino dos Dementadores, gostaria de dar-lhe as boas-vindas e pedir sua colaboração. Se você gosta de histórias envolventes, místicas e cheias de reviravoltas, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora, prepare sua varinha imaginária e abra seu coração para os ecos de uma trama que transita entre a luz e a escuridão. Vamos começar nossa jornada rumo ao passado sinistro de Azkaban. 1. O Farol da Solidão. O Mar do Norte é conhecido por suas águas geladas e tempestades repentinas. Um cenário perfeito para esconder segredos antigos. Antes de se transformar na prisão mais temida do mundo mágico, a ilha que hoje chamamos de Azkaban era apenas um farol isolado, erguido por Ecrisdis, um bruxo cuja mente estava voltada à necromancia e aos segredos mais obscuros. Na época em que os navios cruzavam aquelas águas, os faroleiros costumavam narrar lendas sobre uma luz enigmática que nunca se apagava, não importava o quão furiosa fosse a tempestade. Muitos diziam que essa luz era alimentada por algo além do fogo, uma energia maldita que exalava magia e atraía forças que deveriam permanecer adormecidas. Desde os primeiros dias da construção, os pescadores e viajantes sentiam um frio inquietante que não parecia ter relação com o clima. Havia relatos de vozes sussurrantes que vinham do vento e de sombras que se moviam sozinhas nos corredores de pedra. Os trabalhadores enviados para erguer o farol relatavam sonhos perturbadores, visões de criaturas invisíveis deslizando entre eles, como se o próprio ar estivesse vivo. Ecrisdis tinha uma fixação pela morte e pelo poder que acreditava residir no além. Seu objetivo original era usar o farol como base para experimentos proibidos, invocando espíritos e alimentando criaturas que se alimentavam de energia vital. As lendas dizem que ele passava horas na torre mais alta, entoando cânticos em línguas perdidas, envolvendo objetos que jamais deveriam ser usados em magia. Em uma noite especialmente tempestuosa, algo mudou. O próprio Ecrisdis percebeu que não estava sozinho. Criaturas invisíveis começaram a responder aos seus chamados e a se alimentar dos infortúnios do mar. Quanto mais ele invocava, mais seres emergiam das trevas, como se fossem atraídos por um ímã de desesperança. Alguns marinheiros afirmavam ver figuras encapuzadas flutuando sobre as águas, sugando a alegria e a esperança de quem ousava se aproximar. Esse fenômeno, no entanto, continuou sendo ignorado pela comunidade bruxa, pois ninguém queria se envolver com alguém tão notoriamente sombrio. Com o tempo, o farol de Azkaban deixou de ser um simples ponto de luz e se transformou em um epicentro de coisas inexplicáveis. O bruxo sombrio deu início a rituais mais perigosos, experimentando com a essência das almas. Ele queria encontrar um modo de controlar a vida e a morte, unindo-as em um estado de servidão eterna. Os resultados foram distorcidos e perturbadores. As criaturas invisíveis alimentavam-se de qualquer felicidade que ousasse existir perto delas e, mesmo assim, estavam famintas. Ecrisdis documentava seus experimentos com frieza, descrevendo sensações de vazio absoluto que o preenchiam. Sua obsessão era alimentada pela sensação de poder sem limites, uma ilusão que o empurrava cada vez mais fundo no abismo. Os pescadores das vilas próximas começaram a notar que seus entes queridos voltavam do mar diferentes, mais apáticos e silenciosos. Os olhos que antes brilhavam com a paixão do trabalho, agora pareciam vazios. Foi nessa época que surgiram os primeiros relatos de marinheiros que se jogavam no mar sem explicação, como se estivessem tentando fugir de algo pior que a morte por afogamento. O farol, ao invés de apenas guiar navios, passou a ser conhecido como o Farol da Solidão. Aqueles que viajavam por perto evitavam olhar diretamente para a luz, temendo que ela pudesse roubar suas almas. À medida que Ecrisdis mergulhava em suas experiências,
O castelo que envolvia o farol começou a adquirir vida própria. Paredes antes lisas agora apresentavam sombras mais densas. Corredores sussurravam nomes de pessoas que nunca tinham estado ali. E a própria arquitetura parecia se contorcer de tempos em tempos. Havia rumores de que os navios que passavam perto ouviam cânticos macabros ecoando do topo da torre. Alguns bruxos curiosos, atraídos pela fama do lugar, tentaram investigar. Muitos nunca mais voltaram. Os que conseguiram sobreviver relataram terem sentido uma presença opressiva e fria, quase como se tivessem caminhado pelo vazio. Diziam que o simples ato de respirar tornava-se um peso insuportável e que a visão de seus piores medos se materializava a cada passo. Era como se o farol estivesse se alimentando das emoções humanas para fortificar as criaturas que o habitavam. Em um certo momento, Ecrisdes percebeu que havia ultrapassado uma barreira que não poderia ser revertida. Ele testemunhou a materialização de seres que não eram completamente deste mundo. Eles não tinham forma definida, apenas mantos negros flutuantes que pairavam sobre o chão, absorvendo a energia emocional de qualquer um que cruzasse seu caminho. Curiosamente, essas entidades pareciam respeitar e até se submeter ao bruxo, como se reconhecessem nele o mestre que as havia alimentado. Naquele instante, nascia um medo que viria a assombrar gerações futuras. As criaturas que hoje conhecemos como dementadores. Ecrisdes sentiu tanto orgulho quanto terror ao observar os primeiros dementadores flutuando silenciosamente pelos corredores. Eles se alimentavam da alegria e da esperança, deixando para trás apenas desespero. Em certo ponto, a luz do farol parecia aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de energia absorvida pelas criaturas. Uma noite, durante uma tempestade particularmente violenta, Ecrisdes registrou em seu diário que um barco de pescadores naufragou nas proximidades. Os gritos de desespero dos marinheiros que se afogavam geraram uma onda de energia tão densa que alimentou os dementadores por dias. Para Ecrisdes, aquilo era uma prova de que sua criação era poderosa, mas também apontava um caminho sombrio. As criaturas precisavam se alimentar constantemente. Ele começou então a deliberar sobre trazer mais pessoas involuntárias para a ilha, mas a possibilidade de atrair atenção indesejada o obrigou a planejar com cautela. Os serviços secretos do mundo bruxo receberam rumores das práticas abomináveis que aconteciam no farol. Entretanto, o Ministério da Magia na época era jovem e limitado em sua atuação. Havia medo de confrontar alguém tão poderoso e sombrio quanto Ecrisdes, além de um grande receio de que destruir o farol desencadeasse uma catástrofe mágica incontrolável. Assim, decidiu-se observar, coletar informações e aguardar o momento certo para intervir. Alguns bruxos que assumiam essa missão secretamente passaram a monitorar a região, mas percebiam cada vez mais como as criaturas invisíveis estavam se fortalecendo. O farol tinha se tornado um recipiente de magia negra e qualquer tentativa de purificação falhava miseravelmente. A cada ritual, Ecrisdes ficava mais isolado do restante do mundo. Ele afastou completamente qualquer contato com outros bruxos, confiando apenas nos seres que criara. A ilha se tornou um microcosmo de escuridão, um laboratório onde a esperança não tinha lugar. Ecrisdes contava com total sigilo e assim aprimorava seu domínio sobre a morte. A ideia de que o farol poderia um dia ser utilizado como prisão nem passava pela cabeça dos bruxos que ouviam rumores sobre ele. Para muitos, o lugar era uma anomalia, um destino amaldiçoado que deveria ser evitado. Quando se reuniam em tavernas e trocavam sussurros sobre a ilha, sempre havia alguém disposto a aventurar-se para colher informações. As histórias que voltavam eram piores a cada ano. Uma vez, um grupo de 3 bruxos decidiu explorar a estrutura, entrando por uma passagem secreta, escondida pelas rochas. Eles passaram por corredores frios, ouviram lamentos de almas penadas e sentiram suas próprias memórias mais felizes sendo sugadas.
como se um vento gélido atravessasse seus corpos. Somente um deles conseguiu escapar, e as marcas daquele encontro permaneceram gravadas em sua mente para sempre. No fim desta fase, o farol já não era o mesmo. Ecrísdes havia construído um castelo de sombras em torno de uma torre de luz artificial que não guiava navios, mas encantava criaturas famintas. A existência dos primeiros dementadores era a prova do poder corrompido que residia ali. O destino de Azkaban estava selado, mesmo que nem o Ministério da Magia ainda soubesse disso. Após essa revelação inicial, é impossível não se perguntar: o que aconteceria se o Ministério descobrisse o farol? Quais seriam as consequências de permitir que essas criaturas sobrevivessem? 2. O feiticeiro esquecido. Com o avançar dos anos, Ecrísdes se isolou cada vez mais em seu castelo sombrio, alimentando obsessivamente suas experiências com as forças da morte. Seu domínio sobre as criaturas invisíveis cresceu tanto que ele começou a delirar com ideias de imortalidade, convencido de que poderia transcender a própria existência humana. Quando o mundo exterior raramente ouvia notícias, era através de murmúrios e relatos distorcidos. Já não se sabia ao certo se Ecrísdes era um homem ou uma sombra, mas seu nome era citado em silêncio em tavernas e ministérios. O feiticeiro parecia ter desaparecido da face da terra, deixando para trás apenas ruínas amaldiçoadas e a presença sufocante de seus guardiões, que flutuavam como espectros. Assim como tudo que é construído sobre a energia do desespero, o castelo começou a reclamar suas dívidas. O corpo de Ecrísdes cedia aos poucos. Sua pele tornara-se pálida, quase translúcida, e seus olhos refletiam um abismo insondável. Alguns historiadores afirmam que ele simplesmente desapareceu, devorado pela própria magia que tentou controlar. Outros acreditam que os dementadores deram a ele o que chamariam de o beijo, sugando o último vestígio de esperança em troca do alimento que garantiu sua existência. Mais provável, porém, é que sua alma tenha sido engolida pelo vazio que tanto alimentou. Sua morte ou desaparecimento não foi noticiada, mas ela marcou o momento em que a ilha ficou sem um mestre, deixando as sombras vagarem sem propósito. É intrigante imaginar o que se passa na mente de alguém que passa a vida buscando dominar a morte, apenas para ser vencido por ela. O Ministério da Magia, ao tomar conhecimento do desaparecimento de Ecrísdes, convocou urgentemente uma equipe de especialistas em maldições e ocultismo. O objetivo era purificar a ilha e selar a maldição que envolvia o local. No entanto, quando esses bruxos desembarcaram em Azkaban, foram recebidos por uma atmosfera que parecia repelir todo feitiço de limpeza. Os dementadores, sem o controle direto de um mestre, vagavam pelas ruínas, famintos por emoções e desesperos. Cada tentativa de encantamento era absorvida pelas criaturas, e qualquer sinal de alegria era sufocado no ato. A magia defensiva dos especialistas falhava, e a presença esmagadora das sombras fazia com que muitos sucumbissem à loucura. Mesmo as artes mais luminosas, como patronos corpóreos, pareciam insuficientes diante de uma horda insaciável. Aqueles que sobreviviam aos ataques voltavam com histórias aterradoras. Suas mentes haviam sido despidas de esperança e a depressão se instalava de maneira quase permanente. Uma bruxa relatou ter sentido a infância inteira se desfazer, como se nunca tivesse experimentado alegria. Um auror veterano disse que por um instante viu todos os entes queridos mortos ao seu redor, mesmo que estivessem vivos. Apesar desses relatos, o Ministério se viu diante de uma decisão difícil: destruir a ilha e arriscar libertar as criaturas em território desconhecido ou conter o mal que residia ali. Diante dessa encruzilhada, optou-se por erguer barreiras que dificultassem o acesso e esconder a existência de Azkaban do público. Para muitos, era como varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas, considerando os riscos, parecia ser o único caminho. Ao mesmo tempo,
A comunidade bruxa se perguntava sobre o legado de Ecrisdes. A figura do feiticeiro foi lentamente desumanizada, transformando-se quase em uma lenda usada para assombrar crianças. No entanto, aqueles que lidavam diretamente com os dementadores sabiam que a ameaça era bem real. Estudiosos começavam a suspeitar que seria impossível destruir completamente as criaturas sem extinguir toda a esperança e alegria do mundo, um sacrifício que ninguém estava disposto a fazer. Enquanto os bruxos tentavam purificar a ilha com barreiras e feitiços, as ruínas amaldiçoadas lentamente mergulhavam na decadência. A natureza, ainda que distorcida, começava a se infiltrar no castelo, cobrindo pedras com musgo sombrio e rachaduras. Os dementadores transformavam o ambiente em um oceano de tristeza, absorvendo a luz de qualquer coisa que ousasse crescer. Se por um lado a ilha permanecia isolada, por outro, ela se tornava cada vez mais uma região autônoma de desespero, onde o tempo parecia passar diferente. Nada que respirasse alegria sobrevivia por muito tempo. Nenhum som de riso ecoava ali. E mesmo assim, a existência da ilha era um segredo guardado, um nome sussurrado apenas por aqueles que precisavam lidar com o que se escondia nas sombras. Com o passar das décadas, os dementadores, livres de qualquer regente, vagaram em círculos, absorvendo os resquícios de emoções que pairavam no ar. Seu poder cresceu de maneira gradual, mas constante, e rumores surgiram sobre possíveis variações entre os próprios dementadores. Alguns pareciam maiores e mais vorazes, outros menores, como se houvesse uma hierarquia emergente. Não se sabe se eles poderiam se reproduzir ou se multiplicavam através de algum processo obscuro de divisão de essência, mas é possível que Ecrisdes tenha desencadeado algo que jamais foi destinado a existir. Essa possibilidade aterroriza até mesmo os historiadores mais céticos, pois implica que a sombra da criação de um homem pode se espalhar por gerações. Deixe sua opinião. Você acredita que os dementadores possuem alguma forma de inteligência organizacional ou são apenas predadores impulsivos? O Ministério, em meio à expansão de suas responsabilidades, acabava por relegar Azkaban a um compartimento escondido em seus registros. Poucos aurores e especialistas sabiam da localização exata da ilha. Esse sigilo, porém, não impedia que os rumores se espalhassem entre contrabandistas, navegadores e curiosos. Às vezes, algum navio no Mar do Norte desviava de seu curso apenas para ver a famosa luz. Uma luz que, diziam, estava sempre acesa. Aqueles que voltavam relatavam sentir arrepios e ouvir lamentos ao longe. A falta de informação gerava teorias cada vez mais extravagantes. Uns acreditavam que a ilha era um portal para o além. Outros, que os dementadores eram anjos caídos que puniam os pecadores. Nesse contexto, o desaparecimento de Ecrisdes passou a ser chamado de o fim do feiticeiro esquecido. Muitas famílias usavam sua história como lição para os filhos. A moral era clara: não brinque com forças que você não compreende, pois o preço pode ser a sua própria sanidade. O nome Azkaban circulava nos círculos acadêmicos como um exemplo de desequilíbrio mágico. Alguns profetas charlatões diziam ter visto o espírito de Ecrisdes vagando pelo castelo, como se estivesse preso à sua própria criação. De tempos em tempos, reflexões sobre o que poderia ter sido feito surgiam entre os conselheiros do ministério, mas cada nova tentativa de intervenção era desencorajada pelos relatos aterrorizantes dos poucos que pisavam ali. Assim, a ilha permaneceu proibida, amaldiçoada e, acima de tudo, viva. No final dessa parte de nossa narrativa, vale refletir sobre o destino de Ecrisdes. Teria ele encontrado paz ou estaria vagando eternamente pelas ruínas? Sua história nos lembra que todo poder vem com um preço e que o desejo de dominar a morte costuma trazer consequências desastrosas. 3. A decisão do ministério.
Quando as primeiras guerras bruxas trouxeram um caos ao mundo mágico, o Ministério da Magia se viu diante de um problema aparentemente insuperável. As prisões existentes estavam superlotadas e o número de criminosos capturados aumentava a cada dia. Os tribunais funcionavam a todo vapor e os aurores faziam horas extras para manter a ordem. Nesse cenário, as tradições de encarceramento estavam em crise. Os bruxos mais perigosos, adeptos das artes das trevas, ameaçavam a segurança dos cidadãos comuns e muitos fugiam das celas através de artimanhas ou contatos. Foi nesse contexto que surgiu uma proposta sombria: usar Azkaban, a Ilha Proibida, como prisão de segurança máxima. Mas antes de contarmos essa história, pedimos que você deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não o fez. Isso ajuda a espalhar histórias como esta e mantém a nossa comunidade viva. Os conselheiros do ministério se dividiram. Alguns argumentavam que transformar Azkaban em uma prisão seria um desperdício de vidas, pois expor humanos às criaturas ali existentes poderia ser considerado uma pena de morte antecipada. Outros acreditavam que os dementadores seriam o dissuasor perfeito. Nada mais simbólico do que ver criminosos definhando em um lugar de onde ninguém jamais retornara com sanidade. O dilema era ético e político. Os bruxos que defendiam a medida diziam que era melhor infligir sofrimento aos culpados do que colocar a sociedade em risco. Os opositores lembravam que nem mesmo o pior criminoso merecia ser consumido por criaturas que sugavam a alma. Além disso, havia o temor de que o uso dos dementadores pudesse corromper o próprio ministério, tornando-o dependente de forças que não compreendiam completamente. Quando a proposta foi levada ao plenário, debates inflamados ocorreram. Conselheiros mais jovens, que tinham ouvido histórias de Azkaban apenas como lenda, mostraram-se curiosos e até fascinados pela ideia de transformar a ilha em um instrumento de poder estatal. Os mais velhos, especialmente aqueles que lembravam das tentativas de purificação que falharam, alertaram que ninguém deveria fazer pactos com sombras. Um membro veterano citou uma antiga profecia que dizia que quem domar o desesperado se tornará dependente da sua fome. No entanto, as circunstâncias de guerra e superlotação acabaram pesando mais que advertências proféticas. O ministério, em sua busca por soluções imediatas, estava disposto a correr riscos. Assim, uma comissão especial foi enviada à ilha para estudar a viabilidade de instalar uma prisão ali. Ela era composta por aurores, especialistas em maldições e alguns políticos. A chegada ao farol de Azkaban foi cercada de sigilo. O grupo se deparou com ruínas imponentes, cobertas de musgo escuro e um frio que parecia atravessar qualquer roupa. Os dementadores, atraídos pelo cheiro de medo e incerteza, aproximaram-se lentamente. Alguns membros da comissão quase desmaiaram ao sentir sua energia sendo drenada, mas outros, munidos de patronos corpóreos brilhantes, conseguiram repelir temporariamente as criaturas. A experiência foi descrita em relatórios confidenciais como o ambiente mais hostil e depressivo já testemunhado. Apesar disso, os políticos estavam mais preocupados com a praticidade do que com a ética. O primeiro relatório apresentou uma conclusão chocante. Azkaban era de fato a prisão perfeita. As criaturas que habitavam a ilha atuariam como carcereiros infalíveis, impedindo qualquer tentativa de fuga. Os dementadores seriam atraídos pela energia de tristeza e desespero dos prisioneiros, não exigindo remuneração ou treinamento. Além disso, a própria localização remota dificultaria ataques externos. O custo humano, no entanto, seria altíssimo. Os prisioneiros, mesmo os culpados pelos piores crimes, teriam suas almas consumidas lentamente, tornando-se cascas vazias. A pergunta que restava era: a sociedade estava disposta a aceitar esse preço? Um segundo relatório
alertava para a possibilidade de que, ao depender dos dementadores, o Ministério estaria assinando um pacto tácito com forças que não poderia controlar totalmente. Havia risco de que os dementadores desenvolvessem uma fome maior e exigissem mais prisioneiros, ou até mesmo se voltassem contra os próprios bruxos, que os usavam como ferramenta. Alguns conselheiros sugeriram criar um pequeno comitê de observação para monitorar o comportamento das criaturas e garantir que não se tornassem uma ameaça interna. No entanto, a urgência e a pressão política eclipsaram essas preocupações. O povo clamava por segurança imediata e o Ministério estava disposto a oferecer uma solução rápida, mesmo que houvesse riscos ocultos. Finalmente, após meses de debate, a decisão foi tomada. Azkaban seria convertida oficialmente em uma prisão. A notícia foi divulgada inicialmente apenas entre os círculos políticos e autoridades responsáveis, mas logo vazou para a população, que reagiu com uma mistura de alívio e horror. Muitos acreditavam que a punição severa e o terror associado à ilha dissuadiriam futuros criminosos. Outros, principalmente famílias de bruxos que temiam injustiças, imaginavam o pesadelo de ver entes queridos condenados a uma existência pior que a morte. O anúncio também gerou reações internacionais. Alguns ministros de magia de outros países criticaram a decisão, alegando que ela feria os direitos mais básicos e demonstrava fraqueza em resolver as causas estruturais do crime. O Ministério, ciente das críticas, investiu em propaganda para justificar a decisão. Peças publicitárias destacavam a segurança reforçada e a necessidade de proteger o povo. Uma campanha utilizava imagens sombrias da ilha e narrativas de crimes hediondos, procurando suscitar medo e apoio popular. Paralelamente, os debates éticos continuavam em segundo plano. Em reuniões fechadas, alguns conselheiros discutiam mecanismos para evitar que os dementadores escapassem de controle, como manter um núcleo de aurores treinados especialmente para lidar com essas criaturas. Contudo, a mera dependência delas já revelava uma faceta obscura. A esperança da sociedade começava a descansar não em seus protetores, mas em entidades que se alimentavam da dor alheia. Com a decisão tomada, o Ministério começou a planejar a logística de transportar os primeiros prisioneiros. Foram discutidos protocolos de segurança rigorosos, rotas de navios protegidos por feitiços complexos e horários planejados para minimizar riscos. Os aurores passaram por treinamentos intensivos para conjurar patronos poderosos. A presença constante de um patrono era considerada essencial durante qualquer interação com os dementadores. A população acompanhava as notícias com uma mescla de fascínio e repulsa. Alguns chegaram a visitar o litoral para ver se conseguiam avistar à distância o farol da solidão. Muitos diziam que sentiram um arrepio percorrer a espinha, mesmo sem ver a ilha. Para concluir, este capítulo nos lembra que decisões feitas em momentos de crise podem moldar o destino de sociedades inteiras. O Ministério, sob pressão, escolheu utilizar Azkaban como prisão, fazendo um pacto com criaturas que poucos compreendiam. Essa escolha mudaria o curso da história e afetaria diretamente a vida de milhares de bruxos. 4. As correntes invisíveis. A decisão de transformar Azkaban em uma prisão de segurança máxima deu início a uma nova era na história do mundo bruxo. Os primeiros prisioneiros, enviados para a ilha, carregavam os crimes mais graves. Eram ladrões, assassinos e seguidores de artes das trevas que tinham ameaçado diretamente a sociedade. A logística de transporte foi minuciosamente planejada. Navios protegidos por feitiços de disfarce viajavam de noite, escoltados por aurores que se revezavam na conjuração de patronos. O som das ondas chocando-se contra o casco era acompanhado por cânticos dos marinheiros, que tentavam manter a calma diante do destino aterrador que os aguardava. Em terra, famílias se despediam com lágrimas, sabendo que jamais veriam seus entes queridos novamente.
Enquanto isso, a população aguardava com curiosidade mórbida relatos sobre a primeira leva de condenados. Ao chegarem à ilha, os prisioneiros foram recebidos por uma paisagem desolada. Ruínas cobertas de musgo e um farol apagado criavam uma atmosfera de abandono. Porém, o silêncio era quebrado pelas presenças invisíveis dos dementadores. Essas criaturas, atraídas pela chegada de almas humanas, reuniram-se em torno dos recém-chegados. O encontro foi brutal. Homens e mulheres, alguns tatuados com marcas das trevas, sentiram a energia vital sendo sugada instantaneamente. Muitos choraram, gritaram ou caíram de joelhos, incapazes de compreender a dor psicológica que lhes era infligida. A frieza das pedras sob seus pés contrastava com o calor febril de seus pensamentos, que agora eram invadidos por lembranças de tristeza e desespero. A prisão, contudo, não oferecia consolo. Ali, nem mesmo chorar era um alívio. A instalação das celas foi um processo meticuloso. Feitiços de contenção protegiam portas, paredes e janelas, garantindo que nenhum prisioneiro pudesse usar magia para escapar. Além disso, cada ala tinha pelo menos 2 dementadores de plantão circulando sem descanso. Essas criaturas não eram apenas carcereiros, eram a própria punição. As correntes invisíveis que prendiam os prisioneiros não estavam nas paredes, mas sim na própria mente. Os dias se tornavam intermináveis, pois o tempo parecia se diluir naquele ambiente sem esperança. Para aqueles que tentavam recitar cantos ou lembrar de momentos felizes, os dementadores se aproximavam ainda mais, como se absorvessem qualquer centelha de luz antes que ela pudesse crescer. Muito cedo, os primeiros relatos de loucura e morte começaram a chegar ao ministério. Certos prisioneiros simplesmente pararam de responder aos chamados, encarando o vazio com olhos sem vida. Outros falavam sozinhos, repetindo nomes de entes queridos ou memórias que se desfaziam lentamente. Até mesmo os criminosos mais implacáveis, habituados à violência e crueldade, sucumbiram ao torpor. Uma das histórias mais marcantes foi a de um bruxo que, antes conhecido por sua frieza, começou a chorar diariamente, implorando por um abraço que o aquecesse. O ministério, ao ler os relatórios, percebeu que a estratégia funcionava. Azkaban era uma prisão inescapável. No entanto, o preço cobrado era a alma de cada indivíduo encerrado ali. Com o passar do tempo, surgiram discussões sobre os efeitos colaterais nas famílias dos prisioneiros. Muitas mães e esposas visitavam o ministério implorando para ver seus entes queridos. Os funcionários, com olhos cansados, ofereciam respostas padronizadas. As visitas eram proibidas para a segurança de todos. Essa proibição alimentou inúmeras teorias e alimentou ainda mais o medo. Algumas famílias acreditavam que seus parentes tinham sido executados e que Azkaban era apenas fachada para um cemitério. Outras esperavam que, se mantivessem a fé, um dia veriam seus familiares livres. Esse sofrimento ecoava nas comunidades, reforçando a mensagem de que Azkaban era não apenas um local físico, mas um símbolo vivo de medo e controle. Os guardas humanos que trabalhavam na ilha, embora em número reduzido, também começaram a sofrer. Apesar do treinamento em conjuração de patronos, a exposição constante aos dementadores deteriorava sua saúde mental. Muitos precisavam ser substituídos após poucos meses de serviço, pois apresentavam sinais de depressão profunda. Os relatos desses aurores eram tão perturbadores quanto os dos presos. Alguns confessavam que sentiam culpa por condenar os prisioneiros a tal destino, mesmo que fossem culpados. Outros começavam a questionar a ética de seu trabalho, perguntando se ser carcereiro em Azkaban não era em si um castigo. A vida em Azkaban era regulada por campainhas que indicavam horários de refeições e recolhimento. No entanto, ninguém tinha realmente apetite. A comida servida era insossa, preparada apenas para manter o corpo vivo. O verdadeiro sofrimento estava na mente. Os dementadores sabiam quando um prisioneiro tentava ter um pensamento feliz
e intervinham prontamente, sugando a alegria latente antes que ela se desenvolvesse. Alguns prisioneiros tentavam resistir, recordando memórias tão doloridas quanto as lembranças alegres para confundir as criaturas. Mas essa tática falhava com o tempo. A depressão era inevitável e muitos sucumbiam a um estado de apatia total. Em meio a essa tormenta psicológica, o Ministério reuniu evidências de que a prisão funcionava de forma eficaz. Quase não houve tentativas de fuga, e as poucas que aconteceram foram rapidamente neutralizadas pelos dementadores. Um caso em especial ganhou notoriedade. Um prisioneiro conseguiu articular um plano para distrair um dos guardas humanos e passar pela primeira camada de feitiços. Contudo, ao tentar sair de seu bloco, ele se viu cercado por uma legião de dementadores. O indivíduo tentou lançar feitiços, mas a proximidade das criaturas o impediu de conjurar qualquer magia eficaz. Em poucos minutos, ele caiu no chão, sem forças, totalmente devastado pelo peso de suas emoções, sendo reconduzido à cela em estado de choque. O impacto de Azkaban começou a se refletir na sociedade. Histórias de prisioneiros que enlouqueceram tornaram-se lendas. Pais usavam a narrativa da prisão para assustar os filhos desobedientes. A imagem dos dementadores rondando as torres tornou-se parte do imaginário popular como uma advertência para todos. Não desafie o ministério. Entretanto, havia quem questionasse se uma sociedade deveria sustentar sua ordem e autoridade através do medo. Alguns bruxos ativistas organizaram reuniões para discutir alternativas mais humanas de punição. Essas vozes, porém, eram abafadas por um público assustado com a crescente criminalidade e disposto a sacrificar qualquer noção de compaixão em nome da segurança. Em conclusão, o capítulo das correntes invisíveis nos mostra como Azkaban passou de lenda à realidade, trazendo consequências psicológicas que vão além da compreensão. A crueldade da prisão, embora eficaz, levantou debates éticos sobre o papel do Estado em infligir sofrimento. 5. O beijo da noite. Entre todas as punições presentes no universo bruxo, poucas são tão temidas quanto o chamado beijo do dementador. Até então, esse castigo era considerado uma lenda, uma história contada para assustar jovens bruxos rebeldes ou desencorajar criminosos. No entanto, com o estabelecimento de Azkaban como prisão oficial, surgiu a questão de como lidar com presos considerados irrecuperáveis. A pena de morte ainda era um assunto delicado no mundo mágico. Poucos países a praticavam abertamente. Nesse contexto, o beijo do dementador, que removia a alma do condenado e o deixava como um corpo sem vida interior, começou a ser discutido como alternativa. O debate sobre o uso do beijo do dementador dividiu a sociedade bruxa. Alguns argumentavam que era uma prática cruel demais, uma tortura que transformava uma pessoa em um objeto vazio, sem esperança de redenção. Outros acreditavam que certos crimes exigiam medidas extremas. Afinal, assassinos e traidores que causavam sofrimento indescritível mereciam uma punição à altura. A primeira vez que o beijo foi usado oficialmente ocorreu com um condenado por múltiplos assassinatos e atos de tortura. A execução foi realizada de forma privada, longe dos olhos do público, mas a notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do ministério. Para muitos, esse momento marcou a perda definitiva de qualquer humanidade na aplicação da lei. O processo em si era assustador. O prisioneiro era trazido a uma câmara especial dentro de Azkaban. A sala era fria, iluminada apenas por velas. Um dementador, maior e mais antigo que os demais, aproximava-se lentamente, suas mãos quase se estendendo até tocar o prisioneiro. A presença da criatura sugava toda a esperança de escape. Quando o condenador finalmente segurava a cabeça do prisioneiro, abaixava o capuz, revelando uma boca horrenda que se abria como um vácuo. O som de sucção era inaudível,
mas a sensação era de que toda a essência do ser estava sendo arrancada. Ao fim do processo, o corpo permanecia vivo, respirando, mas a pessoa dentro dele se fora. O condenado não falava, não reagia, não demonstrava emoção. Ele se tornava um fantoche vazio, incapaz de qualquer tipo de pensamento consciente. A repercussão desse evento foi imediata. A sociedade bruxa se dividiu entre aqueles que sentiam alívio por tirar de circulação alguém tão cruel e aqueles que se horrorizavam com a prática. Alguns jornais denunciaram o uso do beijo como um retrocesso moral, comparando-o à tortura medieval. Outros escreveram editoriais defendendo o ministério, argumentando que o terror desse castigo serviria para dissuadir futuras atrocidades. O debate ético ganhou ainda mais força quando a família do condenado tentou levar o caso aos tribunais internacionais mágicos, argumentando que o prisioneiro deveria ter o direito de cumprir sua pena e talvez um dia se arrepender. O ministério, por sua vez, precisava equilibrar a opinião pública e a pressão internacional. Uma das estratégias foi limitar o uso do beijo apenas para crimes considerados hediondos e para aqueles prisioneiros que apresentavam alto risco de fuga ou de causar mais mortes. Para dar legitimidade ao processo, criou-se uma comissão composta por aurores, juízes e representantes da comunidade para julgar casos específicos. Porém, mesmo com essa medida, o fantasma do abuso de poder assombrava as decisões. A cada novo caso, surgia a dúvida: será que tal condenação era realmente necessária ou estava sendo usada para mostrar força? Além das controvérsias políticas, o beijo do dementador trouxe implicações psicológicas profundas. As histórias dos corpos vazios começaram a atormentar o imaginário coletivo. As pessoas perguntavam se a alma retirada das vítimas poderia vagar pela eternidade, se haveria alguma chance de recuperação ou se o ato era realmente irreversível. Alguns especialistas em magia obscura especulavam que, ao realizar o beijo, o dementador incorporava a essência da vítima e se fortalecia. Isso levantou temores de que a prática pudesse tornar as criaturas ainda mais poderosas. Paralelamente, surgiram relatos de um segundo condenado a receber o beijo. Diferentemente do primeiro, esse indivíduo mostrava sinais de arrependimento. Ele havia participado de um grupo de feiticeiros extremistas que cometeram atrocidades, mas depois se entregou e forneceu informações ao ministério. Mesmo assim, devido à pressão pública, a comissão decidiu aplicar o castigo. A cena foi descrita por um dos guardas presentes como uma das experiências mais perturbadoras de sua vida. O prisioneiro chorava, implorava por perdão, mas o dementador não hesitou. Quando tudo acabou, o guarda afirmou que nunca mais seria o mesmo. Esse caso intensificou os debates e muitas pessoas passaram a questionar se o beijo não estava se tornando uma forma de vingança em vez de justiça. Com o tempo, o uso do beijo do dementador diminuiu, não por questões legais, mas pela consciência de que cada aplicação fortalecia os dementadores e corroía a alma da sociedade bruxa. A percepção de que o castigo poderia ser pior do que a morte provocou uma série de reformas no sistema judicial mágico. Procurou-se enfatizar mais a reabilitação e menos a punição, mesmo que em Azkaban isso parecesse praticamente impossível. Ainda assim, a possibilidade de aplicá-lo permanecia. Um lembrete sombrio de que o ministério tinha poder para decidir entre a vida e a alma de um indivíduo. Para finalizar, este capítulo nos confronta com uma pergunta difícil. A justiça deve ser punitiva até o ponto de remover aquilo que torna alguém humano? O beijo do dementador é um ato de extrema brutalidade que desafia a compreensão de compaixão. Ao mesmo tempo, a sociedade clama por segurança e punições severas para monstros que cometem atrocidades. Deixe nos comentários sua visão. Existe um limite para a punição? 6. A Era das Trevas. À medida que os anos avançavam
e a reputação de Azkaban se consolidava, a prisão deixou de ser apenas um instrumento judicial e se tornou um símbolo de terror estatal. O mundo mágico observava com olhos arregalados as notícias de condenados que jamais retornavam. Famílias inteiras tremiam ao imaginar que poderiam ser acusadas e enviadas para aquele lugar sem retorno. Isso se agravou durante períodos de conflitos menores, em que governos fragilizados recorreram às punições mais duras como forma de demonstrar autoridade. Essa fase ficou conhecida como a Era das Trevas de Azkaban, não apenas pelas condições da prisão, mas pela forma como ela foi usada politicamente. Durante guerras internas e disputas por poder, autoridades inescrupulosas aproveitaram a estrutura de Azkaban para calar opositores e dissidentes. Qualquer suspeita de envolvimento com as artes das trevas era motivo suficiente para prender não apenas o acusado, mas também sua família. Maridos, esposas e filhos eram separados, às vezes sem sequer entender o motivo das acusações. Esse abuso do sistema transformou a prisão em algo ainda mais temido. A sociedade, que inicialmente apoiou a existência de Azkaban para punir criminosos perigosos, começou a perceber que a linha entre justiça e perseguição estava se tornando cada vez mais tênue. Os dementadores não distinguiam inocentes de culpados. Seu apetite era saciado por qualquer tipo de emoção, e pouco lhes importava quem era ou não responsável por crimes. Isso tornava a experiência de ser preso ainda mais cruel. Muitos eram presos por simples suspeitas, e antes mesmo de serem julgados, já haviam perdido a sanidade. O ministério, pressionado pela guerra e pelo medo de traições internas, justificava essas prisões massivas como necessárias para manter a ordem. Contudo, cada pessoa enviada a Azkaban reforçava a ideia de que a instituição servia mais aos interesses do poder do que à justiça. Nessa época, surgiu a figura de alguns aurores que ficaram conhecidos por sua crueldade. Eles viam em Azkaban uma oportunidade de mostrar lealdade ao governo, prendendo inimigos políticos e qualquer um que ousasse questionar a autoridade. Eram temidos tanto quanto os dementadores, pois a mera acusação era suficiente para arruinar vidas. Em contrapartida, alguns membros da comunidade mágica começaram a organizar movimentos clandestinos para denunciar os abusos. Grupos de bruxos, advogados e jornalistas corajosos discutiam formas de levar o caso à corte internacional, mas o peso das forças políticas internas dificultava o avanço dessas iniciativas. Nos vilarejos e comunidades, a Era das Trevas significou uma paranoia constante. Pessoas vigiavam vizinhos, temendo ser denunciadas. Escolas de magia discutiam a ética do ensino de feitiços avançados, já que até o conhecimento podia ser interpretado como ameaça. A cultura do medo se espalhou de maneira que afetou até mesmo os relacionamentos. Amigos evitavam conversar sobre assuntos delicados, famílias se separavam por discordâncias políticas e a confiança enfraqueceu. Os dementadores, embora confinados na ilha, se tornaram um símbolo onipresente de desconfiança. Um dos casos mais emblemáticos da Era das Trevas foi o encarceramento de uma família inteira, sob acusação de cumplicidade com as artes das trevas. O pai era um professor de história da magia e a mãe, uma curandeira. Seu único filho, um adolescente, havia sido visto conversando com um conhecido simpatizante de bruxos obscuros. O caso se espalhou rapidamente pela imprensa e, antes que a família pudesse se defender, foi mandada para Azkaban. Na prisão, sem qualquer conexão com o mundo exterior, eles perderam a noção de tempo. O professor tentou manter a sanidade recitando histórias antigas. A curandeira cantava canções de ninar para si mesma e o jovem imaginava que estava de volta à escola, jogando quadribol. No entanto, a presença constante dos dementadores tornou esses esforços quase inúteis. A imprensa, dividida entre apoiar o ministério e denunciar abusos,
desempenhou um papel crucial na Era das Trevas. Alguns veículos, controlados por apoiadores do governo, publicavam matérias exaltando a eficiência de Azkaban e a coragem das autoridades em enfrentar inimigos internos. Outros veículos, embora menos influentes, tentavam revelar os excessos cometidos. Essa batalha midiática influenciou a opinião pública, que oscilava entre a aprovação cega das medidas severas e a indignação com a arbitrariedade das prisões. A tensão era palpável, e a narrativa de "se você não tem nada a esconder, não precisa temer", era usada repetidamente para silenciar críticas. Gradualmente, porém, surgiram sinais de que a população estava começando a questionar a legitimidade do uso excessivo de Azkaban. A perda de membros queridos, a deterioração da confiança e as histórias de inocentes condenados começaram a pesar. Movimentos por reformas no sistema judicial mágico ganharam força, e algumas autoridades moderadas começaram a apoiar a revisão de casos. A Era das Trevas não poderia durar para sempre. O trauma social e a resistência crescente forçaram o Ministério a reavaliar a forma como usava a prisão. O fim desse período sombrio não significou o fim de Azkaban, mas uma mudança na sua finalidade. As prisões em massa diminuíram e a sociedade começou a reconstruir a confiança. Muitos, no entanto, nunca esqueceram o que aconteceu e continuaram a ver a prisão como símbolo de abuso. Este capítulo nos ensina que a justiça se torna tirania quando usada como arma política. 7. As sombras de Grindelwald. Décadas se passaram desde que Azkaban se tornou prisão e símbolo de terror. No entanto, a história do mundo bruxo é marcada por ondas de paz e tempestade. Quando Gellert Grindelwald iniciou sua ascensão, pregando ideais de supremacia bruxa, o mundo se viu novamente às portas de um conflito profundo. Grindelwald reuniu seguidores de todas as partes, oferecendo uma visão distorcida de ordem e poder. Seus métodos eram brutais, e muitos de seus aliados acabaram capturados e enviados para Azkaban. Foi nesse contexto que a prisão enfrentou seu primeiro grande teste: o ataque das forças de Grindelwald. Os seguidores do bruxo acreditavam que libertar seus companheiros seria um golpe significativo contra o Ministério. Eles planejavam uma invasão em massa, confiando na habilidade de conjurar feitiços poderosos e na suposta fragilidade dos guardas humanos. O ataque foi lançado numa noite sem lua. Navios silenciosos aproximaram-se da ilha. Bruxos encapuzados lançavam feitiços de distração em direção ao mar, esperando atrair a atenção dos aurores. Entretanto, algo que eles não haviam considerado se revelou decisivo: a fome dos dementadores. Ao sentir a aproximação de dezenas de indivíduos carregados de ódio e ansiedade, as criaturas se agitaram de forma inédita. A invasão começou com uma explosão de luzes verde e vermelha, feitiços arremessados para todos os lados. Alguns seguidores de Grindelwald conseguiram desembarcar e neutralizar alguns guardas humanos, avançando pelos corredores sombrios em busca de seus camaradas presos. No entanto, em poucos minutos, o ambiente foi tomado por um frio insuportável. Dezenas de dementadores emergiram das sombras, atraídos pelo caos emocional. Os invasores, muitos deles acostumados à violência, não estavam preparados para enfrentar criaturas que se alimentavam de emoções. Seus patronos, quando conjurados, eram fracos ou inexistentes. Alguns sucumbiram imediatamente, caindo no chão em pranto. Outros tentaram fugir, mas foram alcançados pelas mãos geladas dos dementadores. O massacre que se seguiu foi relatado apenas em relatórios internos do Ministério, mas rumores se espalharam. Os invasores foram rapidamente derrotados, e o sangue de alguns manchou as pedras de Azkaban. Os prisioneiros, que inicialmente ouviram sons de batalha e nutriam esperança, viram-se diante de um pesadelo ainda maior. Seus libertadores caíam diante das mesmas criaturas que os mantinham cativos. Após a invasão,
Os seguidores capturados de Grindelwald foram jogados em celas ainda mais profundas e o Ministério reforçou a segurança. O ataque demonstrou que a fortaleza não poderia ser conquistada por fora, apenas corrompida por dentro. A repercussão desse evento foi dupla. Por um lado, o Ministério usou o fracasso de Grindelwald como prova de que Azkaban era impenetrável. Propagandas mostravam imagens da fortaleza resistindo à investida dos seguidores do bruxo, reforçando a ideia de que o sistema estava funcionando. Por outro lado, os simpatizantes de Grindelwald espalharam a narrativa de que seus companheiros haviam sido sacrificados, transformando a derrota em martírio e intensificando a lealdade ao líder. Eles argumentavam que o Ministério estava disposto a deixar prisioneiros inocentes sofrerem em vez de permitir que uma revolução libertadora acontecesse. Nos bastidores, o ataque levantou alertas sobre a necessidade de melhorar as defesas e de investigar se algum prisioneiro poderia colaborar com invasores. Surgiram relatos de guardas corruptos que haviam prometido facilitar a fuga em troca de subornos, mas que foram mortos ou presos antes de executar o plano. A desconfiança interna aumentou. Para garantir a segurança, o Ministério instalou novos feitiços de proteção, mais guardas foram treinados e a vigilância foi intensificada. Apesar de os seguidores de Grindelwald terem falhado em libertar seus companheiros, o incidente impactou a maneira como a prisão era vista. Alguns aurores começaram a perceber que se comportavam como carcereiros para criaturas que odiavam e temiam. A rotina de vigiar prisioneiros e dementadores começou a desgastar a moral, e muitos pediram transferência. Ao mesmo tempo, aqueles encarcerados que ainda tinham esperança de fuga perceberam que depender de aliados externos era fútil. O ataque falhou tão rápido que a mensagem era clara. Se quisessem escapar, teriam que encontrar uma forma de driblar os dementadores internamente, algo que ninguém havia conseguido até então. A derrota de Grindelwald no resto do mundo não pôs fim às tensões em Azkaban. Na verdade, serviu como combustível para que seus seguidores presos se tornassem ainda mais fanáticos. Eles se fortaleciam em seus ideais, sussurrando preces e juramentos de vingança dentro das celas. Para manter a ordem, o Ministério instituiu programas de vigilância psicológica, mas era difícil combater a radicalização em um ambiente onde a esperança era inexistente. Assim, Azkaban seguiu sendo um lugar onde as sombras de Grindelwald se mantinham vivas, não como presença física, mas como ideologia que teimava em sobreviver. Em síntese, o capítulo das sombras de Grindelwald mostra como mesmo a prisão mais temida pode se tornar palco de batalhas ideológicas. A fortaleza provou que ataques externos seriam quase impossíveis, mas também evidenciou que a maior ameaça poderia vir de dentro. 8. O primeiro Lorde das Trevas. Depois de Grindelwald, o mundo bruxo tentou se recuperar das feridas deixadas pelo conflito. Por um tempo breve, houve a sensação de que a paz tinha sido restaurada. Entretanto, a história de Azkaban não estava nem perto de terminar. Um novo inimigo se erguia das sombras. Um bruxo que ansiava por poder absoluto e que acreditava ser o herdeiro natural das artes das trevas, Lord Voldemort. Ao contrário de Grindelwald, que pregava uma ideologia de supremacia bruxa com certa retórica, Voldemort personificava a maldade crua. Ele não queria mudar o mundo, queria dominá-lo com medo e força. Quando Voldemort começou a reunir seguidores, chamados de Comensais da Morte, o Ministério da Magia se viu novamente diante do desafio de manter a ordem. A estrutura de Azkaban, ainda intacta, foi colocada à prova. Novas vagas foram abertas para prisioneiros e uma ala inteira passou a ser dedicada aos comensais capturados. Esses seguidores juravam fidelidade ao Lorde das Trevas de maneira inquebrável, e muitos estavam dispostos a morrer por ele. Ao chegarem à prisão,
manifestavam sua lealdade com gritos e juras, mesmo sob o beijo gelado dos dementadores. Eles proclamavam que seu mestre iria resgatá-los e que Azkaban seria apenas uma parada temporária em sua jornada de glórias. Essas declarações desafiadoras geraram medo e curiosidade entre os Aurores, que se questionavam sobre a extensão do poder de Voldemort. A chegada dos comensais trouxe uma tensão ainda maior. Os prisioneiros mais antigos observavam com assombro e, em alguns casos, com admiração, a fanática devoção dos recém-chegados. Muitos se perguntavam como alguém poderia manter a sanidade diante das criaturas sem alma, mas a devoção a Voldemort parecia funcionar como escudo, dando aos comensais um foco e uma força interior que os mantinham de pé. Essa lealdade cega, alimentada por promessas de poder e de um mundo moldado à imagem de seu mestre, transformou cada corredor de Azkaban em uma pequena trincheira ideológica. Durante as fases iniciais da guerra contra Voldemort, o Ministério insistiu em que a prisão era intransponível. Mas com o tempo, começou a perceber rachaduras no sistema. Alguns comensais não ficavam abalados pelos dementadores. Outros pareciam até conversar com as criaturas, como se estivessem tentando seduzi-las para seu lado. Havia relatos de Aurores que ouviram sussurros estranhos vindos das celas, murmúrios de feitiços antigos e promessas de liberdade. Em certa ocasião, um Auror afirmou ter visto um dementador hesitar diante de um prisioneiro que exibia a marca negra. Esse tipo de relato, embora abafado, alimentava rumores de que o Lorde das Trevas poderia exercer algum tipo de influência sobre as criaturas. Enquanto isso, no exterior, Voldemort aumentava seu poder. Cada vez que o Ministério prendia mais um de seus seguidores, duas coisas aconteciam. A prisão ficava mais lotada e a propaganda dos comensais nas ruas ganhava força. Eles retratavam seus camaradas em Azkaban como mártires, e a prisão se tornava um símbolo de opressão que justificava ainda mais violência. O círculo de ódio se retroalimentava. Nas tabernas, bruxos comuns discutiam se o Ministério estava lidando bem com a ameaça ou se estava apenas alimentando a narrativa de Voldemort. Alguns acreditavam que uma solução mais diplomática deveria ser buscada, mas outros viam a guerra como inevitável. Conforme a influência de Voldemort crescia, surgiram relatos de que alguns dementadores pareciam mais agitados quando prisioneiros comuns chegavam, mas estranhamente mais calmos quando se aproximavam de comensais. Essa percepção fez com que muitos se perguntassem se as criaturas estavam percebendo uma oportunidade. Afinal, o mundo sombrio proposto por Voldemort seria um paraíso para seres que se alimentam de desespero e medo. Os dementadores poderiam considerar uma aliança com o Lorde das Trevas algo vantajoso. Essa especulação, ainda que sem provas concretas naquele momento, gerava pavor entre os Aurores. A tensão atingiu seu ápice quando rumores começaram a circular de que o próprio Voldemort havia se infiltrado em Azkaban em forma de espírito. Diziam que ele conversava com seus seguidores através das paredes, prometendo resgate em breve. Historiadores acreditam que boa parte desses rumores era alimentada pelos próprios comensais para assustar os guardas. No entanto, algumas manifestações inexplicáveis, como a abertura de portas sem explicação e a quebra de feitiços de contenção, intensificaram os temores. Mesmo sem confirmação de uma presença real de Voldemort, a desestabilização psicológica era evidente. Ao final dessa fase, tornou-se claro que Azkaban não estava imune à influência do primeiro Lorde das Trevas. A prisão, antes considerada invencível, começou a mostrar indícios de que a verdadeira ameaça não estava nas paredes ou nos dementadores, mas na mentalidade de quem estava preso lá dentro. Lealdades eram testadas, e o Ministério precisava lidar com a possibilidade de que seus inimigos estivessem transformando o desespero em combustível para sua causa. 9. Bellatrix
e os fanáticos. No auge da ascensão de Voldemort, alguns de seus seguidores mais devotos foram capturados. Entre eles estava Bellatrix Lestrange, uma mulher cuja devoção ao Lorde das Trevas transcende a compreensão. Sua chegada a Azkaban foi marcada por uma mistura de pavor e fascínio. Para muitos, ela era a personificação da loucura associada às artes das trevas. Os jornais se apressaram em descrever sua captura e a população comemorou, acreditando que um dos pilares do movimento estava finalmente fora de ação. No entanto, o que ninguém imaginava era o impacto que a presença de Bellatrix teria dentro da prisão. Desde o primeiro momento em sua cela, Bellatrix não demonstrou qualquer arrependimento. Pelo contrário, seu riso histérico ecoava pelos corredores de Azkaban, perturbando os prisioneiros mais antigos e irritando os guardas. Ela falava em voz alta com seus companheiros de cela, incitando-os a manter a fé em Voldemort. Seu fanatismo era alimentado por lembranças distorcidas de glórias futuras e pela crença de que a prisão era apenas uma etapa temporária. Incrivelmente, isso a ajudou a suportar os dementadores. Enquanto outros presos eram consumidos pela tristeza, Bellatrix transformava sua devoção em uma força que a mantinha firme, embora no limite da sanidade. Os guardas se impressionavam com a resistência dela. Até então, era raro alguém manter tanta vitalidade após meses na prisão. Sua presença começou a criar uma espécie de culto interno. Outros comensais, antes deprimidos, passaram a ver Bellatrix como líder espiritual. As conversas nos corredores cessavam quando ela passava e olhares reverentes eram dirigidos a ela. Os dementadores pareciam atraídos pelo tumulto emocional que ela despertava, mas ao mesmo tempo sua determinação era como uma chama que queimava constantemente. Com o passar do tempo, a própria estrutura de poder dentro de Azkaban mudou. Prisioneiros comuns, temerosos de serem associados aos comensais, isolavam-se ainda mais. Enquanto isso, Bellatrix e seus cúmplices criaram uma rede de comunicação secreta. Eles sussurravam planos, trocavam mensagens criptografadas e contavam com simpatizantes entre alguns guardas corruptos. Esse ambiente alimentou teorias de que uma grande fuga poderia acontecer. O Ministério, ao perceber a movimentação, intensificou a vigilância, mas cada nova tentativa de controle era interpretada pelos comensais como prova de que estavam no caminho certo. A esperança de que Voldemort retornaria era alimentada diariamente. A relação entre Bellatrix e os dementadores também evoluiu. Ao contrário de outros prisioneiros que evitavam qualquer contato, ela os encarava diretamente, quase desafiando a terrível sensação de vazio que eles transmitiam. Em uma ocasião registrada por um guarda, Bellatrix aproximou-se de um dementador e começou a cantar uma melodia estranha, como se estivesse tentando seduzir a criatura. O guarda, atônito, relatou que o dementador não reagiu de maneira agressiva. Ele simplesmente ficou parado, como se estivesse ouvindo. Essa cena alimentou rumores de que os comensais poderiam estar encontrando formas de influenciar os dementadores, mesmo que sutilmente. Enquanto isso, os familiares dos prisioneiros mais antigos perguntavam-se quanto tempo ainda duraria a resistência de Bellatrix e de seus cúmplices. Alguns esperavam que as criaturas finalmente os dominassem. Outros temiam que sua força mental os tornasse praticamente imunes. A sobrevivência de Bellatrix em Azkaban, alimentada por fanatismo, tornou-se uma narrativa poderosa no exterior, reforçando a imagem de mártir que os comensais adoravam. Isso gerou tensões, pois para cada pessoa que se revoltava com os horrores que ela havia cometido, havia outra que se inspirava em sua capacidade de suportar a prisão. No auge da guerra, a presença de Bellatrix em Azkaban simbolizava a dualidade da prisão. Ao mesmo tempo em que demonstrava o poder do Ministério em capturar figuras-chave do inimigo, revelava também como a fé cega pode fortalecer pessoas em situações extremas. No fim deste capítulo fica a pergunta: até que ponto a devoção pode ser uma armadura
contra os piores pesadelos. E como o sistema judicial deve lidar com prisioneiros que se alimentam de ideologias radicais. 10. O guardião Fudge. Com o tempo, Azkaban não era apenas um lugar sombrio onde se enviavam criminosos, mas também uma ferramenta política. Cornélio Fudge, que se tornaria ministro da magia antes e durante os primeiros anos da segunda ascensão de Voldemort, utilizou a prisão de maneira estratégica. Fudge acreditava que, ao mostrar ao público que estava lidando firmemente com os criminosos, poderia reforçar sua imagem de líder forte. Ele visitou a prisão em mais de uma ocasião, acompanhado de jornalistas e câmeras, permitindo que fotos dos dementadores e dos prisioneiros circulassem nos jornais. Essas visitas foram interpretadas como demonstrações de controle, mas muitos especialistas viram nelas apenas uma performance. Durante esses eventos midiáticos, Fudge era visto sorrindo e apertando as mãos de Aurores, enquanto descrevia Azkaban como a barreira final entre a sociedade e o caos. Em uma de suas visitas mais célebres, um dementador aproximou-se mais do que o previsto de uma delegação, fazendo com que alguns jornalistas recuassem em pânico. Fudge, surpreendido e visivelmente assustado, recuou alguns passos antes de retomar a pose. Essa cena foi editada na versão oficial divulgada ao público, mas os rumores se espalharam. Muitos disseram que os dementadores haviam feito aquilo de propósito, como se quisessem mostrar ao ministro que eram eles e não o governo que detinham o verdadeiro poder. O uso político de Azkaban trouxe consequências. Enquanto Fudge se beneficiava da imagem de que dominava os carcereiros mais temidos, negligenciava investigações sobre a corrupção interna da prisão e o impacto psicológico nos guardas. Suas prioridades eram a opinião pública e a manutenção do poder. Essa postura o impediu de perceber os sinais de que os dementadores estavam se tornando menos leais ao ministério. Quando rumores sobre a possível deserção dessas criaturas começaram a circular, Fudge foi um dos primeiros a descartá-los publicamente, chamando os críticos de alarmistas. Nos corredores internos do ministério, no entanto, a conversa era outra. Aurores e especialistas observavam mudanças no comportamento dos dementadores. Eles pareciam menos dispostos a obedecer ordens simples, demoravam mais para atender à convocação e, em alguns casos, se aproximavam de indivíduos não designados. Alguns membros da equipe sugeriram que as criaturas estavam testando limites. Outros acreditavam que a maior concentração de comensais na prisão estava influenciando as criaturas de forma sutil. Fudge, entretanto, blindado por sua equipe de relações públicas, permanecia alheio. Em meio a essa desconexão, alguns guardas começaram a vazar informações para a imprensa alternativa. Denunciavam as condições deploráveis de trabalho, a falta de apoio psicológico e a manipulação política do lugar. Essas denúncias foram recebidas com ceticismo por parte da população, ainda muito assustada com a ameaça de Voldemort. Contudo, em círculos acadêmicos e ativistas, as revelações fomentaram debates sobre a ética de se utilizar criaturas como dementadores para manter a ordem. A imagem de Fudge como guardião de Azkaban começou a ruir quando o ministério falhou em evitar algumas fugas menores organizadas por grupos internos. Em uma dessas ocasiões, 2 prisioneiros conseguiram escapar temporariamente, usando um feitiço obscuro que confundiu os dementadores por alguns minutos. Ainda que foram recapturados rapidamente, o incidente demonstrou que a prisão não era totalmente infalível. A oposição política de Fudge aproveitou o fato para criticá-lo abertamente, alegando que o ministro era mais preocupado com as aparências do que com a segurança real. A atuação de Fudge em relação a Azkaban ilustra como líderes políticos podem ser tentados a utilizar instrumentos de poder de forma midiática. Ao se focar em sua imagem e ignorar alertas de especialistas,
Fudge contribuiu para a ilusão de controle sobre forças que nunca estiveram totalmente sob domínio humano. Seu relacionamento com os Dementadores era superficial, baseado em conveniência e ignorância. No final, sua abordagem atrasou reformas que poderiam ter prevenido tragédias futuras. Este capítulo nos lembra que não basta possuir uma arma poderosa. É preciso entender suas implicações éticas e práticas. Deixe suas impressões nos comentários. Você acha que Fudge usou Azkaban de forma responsável? 11. O prisioneiro inocente, Sirius Black. Um nome que ecoa pelos corredores de Hogwarts e pelos corredores de Azkaban. É talvez a história mais emblemática de injustiça relacionada à prisão. Acusado de trair James e Lily Potter e assassinar 12 trouxas, ele foi condenado sem julgamento formal. Em meio à atmosfera de pânico causada pela primeira ascensão de Voldemort, as autoridades estavam ansiosas por um culpado, e Black parecia encaixar-se perfeitamente nesse papel. A rapidez com que foi enviado a Azkaban chocou alguns juristas, mas a maioria da população, cegada pelo medo, aplaudiu a decisão. Alguns jornais sensacionalistas o descreveram como o traidor supremo, e sua imagem foi usada para incitar mais ódio contra os seguidores de Voldemort. Ao chegar à prisão, Sirius enfrentou o terror dos Dementadores como qualquer outro. No entanto, sua particularidade era ser um animago não registrado, capaz de se transformar em um cão. Essa habilidade foi crucial para sua sobrevivência mental. Quando sentia que suas emoções estavam sendo consumidas pelas criaturas, ele assumia a forma animal, diminuindo a capacidade dos Dementadores de perceber pensamentos e memórias humanas. Essa estratégia o manteve lúcido, onde muitos sucumbiram. Mesmo assim, Sirius conviveu diariamente com o peso da injustiça. Saber-se inocente, mas condenado, era uma tortura que nenhum feitiço poderia aliviar. Os anos se passaram lentamente para Sirius. Ele contava os dias, observando a passagem da lua entre as grades da pequena janela. Em sua mente, lembrava-se de amigos, do riso de James e das aventuras na juventude. No entanto, os Dementadores sempre surgiam nos momentos em que tentava sentir alegria, sugando qualquer calor de suas memórias. A culpa, embora inexistente, corroía sua alma porque não podia ajudar seu afilhado, Harry. Ele se perguntava se o menino estava seguro e se alguém o estava protegendo contra as forças das trevas. Mesmo assim, Sirius não permitiu que a total escuridão o dominasse. A promessa de um dia limpar seu nome e cuidar de Harry dava a ele uma centelha de esperança. A fuga de Sirius, anos depois, foi uma combinação de astúcia e desespero. Ao ver no Profeta Diário a foto de Peter Pettigrew, o verdadeiro traidor, escondido no ombro de Ron Weasley, ele percebeu que precisava agir. A ideia de vingar seus amigos e proteger Harry tornou-se mais forte que o medo dos Dementadores. Ele esperou a noite, transformou-se em cão e esgueirou-se por entre as grades da cela. Os guardas, acostumados a ver prisioneiros humanos, não prestaram tanta atenção a um animal magro. Os Dementadores, por sua vez, não reagiram à energia animal como reagiriam a pensamentos humanos. Sirius avançou furtivamente, evitou feitiços de proteção e alcançou a costa, onde encontrou um pedaço de madeira que usou para flutuar até a liberdade. A fuga abalou profundamente a confiança do público na infalibilidade de Azkaban. Pela primeira vez, a população viu que era possível escapar, mesmo com todas as defesas mágicas e as criaturas sombrias. Muitos se perguntaram como um homem debilitado, preso por anos, poderia ter energia para fugir. Alguns teorizaram que Sirius havia recebido ajuda de dentro, outros que ele usou feitiços obscuros. A verdade, no entanto, estava em sua determinação e na injustiça de seu encarceramento. A fuga também gerou um pânico renovado, pois a mídia inicialmente descreveu Sirius como um assassino solto e perigoso. As autoridades emitiram avisos e procuras foram intensificadas, até que, eventualmente,
se confirmou que ele era inocente. O caso de Sirius Black teve impacto profundo na percepção de Azkaban. Não apenas mostrou que a prisão não era invencível, mas também evidenciou a falibilidade do sistema de justiça. A falta de um julgamento adequado, a condenação sem provas concretas e a dependência excessiva da opinião pública revelaram as falhas de um governo que, por vezes, sacrifica a justiça em nome da segurança. Esse episódio se tornou um argumento poderoso para reformistas que buscavam mudanças. Além disso, deu esperança a outros prisioneiros que também se consideravam injustiçados. Se Sirius conseguiu, por que eu não? Passaram a pensar alguns. Nas conversas públicas, as pessoas começaram a discutir com mais seriedade a necessidade de equilíbrio entre punição e direito ao contraditório. Ao terminar este capítulo, lembramos que nenhum sistema é infalível e que a justiça exige vigilância constante. 12. O pacto quebrado. Após anos de tensão e rebeliões, a ascensão final de Voldemort trouxe mudanças radicais em Azkaban. Com o retorno do Lorde das Trevas, alguns dementadores começaram a questionar sua lealdade ao Ministério. A promessa de um mundo mergulhado em medo e desespero parecia-lhes atraente. Afinal, a sociedade que Voldemort queria criar era ideal para criaturas que se alimentam de angústia. Essa percepção criou fissuras na relação entre governo e dementadores. O pacto implícito estabelecido anos atrás estava prestes a ser quebrado. Dentro da prisão, sussurros indicavam que as criaturas estavam menos cooperativas. Os guardas relatavam que, às vezes, os dementadores demoravam a responder às ordens ou se aproximavam perigosamente de visitantes, ignorando os comandos habituais. Os prisioneiros sentiam uma mudança no comportamento deles. Onde antes havia uma rotina de terror constante, agora havia imprevisibilidade. Isso deixava todos ainda mais nervosos. Alguns comensais viam na deserção dos dementadores uma chance de fuga. Outros acreditavam que era um sinal de que o reinado de Voldemort estava próximo. O Ministério tentou controlar a situação de várias maneiras. Aurores foram instruídos a redobrar o uso de patronos e a reforçar feitiços de contenção. Mensagens foram enviadas aos líderes dos dementadores, se é que se pode chamar assim, lembrando-os do acordo de décadas e de como a cooperação beneficiava ambos. Contudo, criaturas que se alimentam de emoção não compreendem pactos da forma que humanos compreendem. A promessa de Voldemort era simples: liberdade e alimento ilimitado. Essa oferta era tentadora demais para ser ignorada. Conforme os dias passavam, a lealdade dos dementadores se diluía. Começaram a ocorrer incidentes em que eles se recusavam a proteger guardas ameaçados pelos prisioneiros. Em uma ocasião alarmante, um grupo de Aurores foi atacado por prisioneiros que haviam conseguido obter varinhas contrabandeadas. Normalmente, os dementadores interviriam imediatamente, mas dessa vez apenas observaram, como se estivessem avaliando a cena. Felizmente, os Aurores conseguiram retomar o controle, mas ficaram com a certeza de que algo estava profundamente errado. Enquanto isso, do lado de fora, Voldemort enviava mensagens secretas aos seus seguidores em Azkaban, prometendo liberdade e poder. Os comensais encarcerados sussurravam encantamentos obscuros e juravam fidelidade eterna. A atmosfera dentro da prisão transformou-se em um caldo de tensão e expectativa. Os Aurores conseguiam sentir que algo estava prestes a acontecer, mas não sabiam exatamente quando. O fato de que os dementadores poderiam desertar era algo que o Ministério não queria acreditar, mas a realidade estava prestes a impor-se. O estopim ocorreu quando uma grande ofensiva foi organizada por comensais externos para liberar seus aliados. Ao mesmo tempo, dentro de Azkaban, prisioneiros estavam coordenados para iniciar uma rebelião. Os dementadores, em vez de cumprir seu papel de carcereiros, flutuaram para longe das zonas de conflito, deixando os guardas humanos completamente expostos. Isso foi interpretado tanto como um ato de traição, quanto como uma prova de que as criaturas tinham escolhido um novo mestre. O caos reinou,
Feitiços disparavam em todas as direções, paredes eram destruídas e prisioneiros tentavam escapar em massa. No exterior, as notícias de que o pacto estava quebrado espalharam-se rapidamente. O povo, já amedrontado pela guerra, desesperou-se. O ministério, humilhado, tentou assegurar que estava no controle, mas era evidente que havia perdido a confiança daqueles que um dia consideraram Azkaban como fortaleza inviolável. Ao fim de toda a confusão, muitos comensais escaparam com a ajuda de aliados externos e vários guardas foram mortos ou gravemente feridos. Mais importante, grande parte dos dementadores abandonou a ilha e voou para unir-se a Voldemort, deixando um vazio literal e simbólico nas defesas da prisão. O pacto quebrado marcava uma mudança radical na dinâmica do poder mágico. A instituição de Azkaban, construída com base na cooperação entre governo e dementadores, estava em ruínas. Restava ao Ministério repensar o uso dessas criaturas e considerar soluções menos corruptíveis para garantir a segurança. Este capítulo é um exemplo de como parcerias com forças sombrias podem desabar quando interesses se tornam divergentes. 13. A Grande Fuga. A traição dos dementadores teve consequências dramáticas, mas a maior ferida causada ao orgulho do Ministério foi a grande fuga que se seguiu. A ruptura do pacto deixou as celas mais vulneráveis e os prisioneiros mais perigosos aproveitaram a chance para escaparem em massa. Entre eles estavam alguns dos comensais mais cruéis, incluindo Bellatrix Lestrange, que havia sobrevivido por anos graças à sua devoção e loucura. A fuga transformou o terror silencioso de Azkaban em uma explosão de pânico que se espalhou pelo mundo bruxo. Tudo começou com uma série de explosões nos níveis inferiores da prisão, coordenadas por dentro e por fora. Prisioneiros haviam obtido varinhas de contrabando e combinaram uma ação sincronizada. Ao mesmo tempo, barcos protegidos por feitiços de ocultamento aproximaram-se da costa, carregando aliados determinados a resgatar seus companheiros. Sem a barreira quase impenetrável dos dementadores, a resistência dos guardas humanos e dos poucos aurores restantes foi facilmente ultrapassada. Em minutos, as celas se abriram e gritos de euforia e vingança ecoaram pelos corredores. Do lado de fora, a lua cheia iluminava barcos repletos de bruxos encapuzados que lançavam feitiços de escudo para proteger os fugitivos. Os guardas enviaram mensagens urgentes ao ministério, mas a resposta foi lenta e descoordenada. A quebra de comunicação interna dificultou qualquer tentativa de conter a fuga. Enquanto isso, prisioneiros aproveitavam para se vingar de guardas e desafetos, criando um cenário caótico. Bellatrix, ao sair de sua cela, ria como uma louca, erguendo os braços como se saudasse o céu. Ela e outros comensais correram em direção aos barcos, entoando gritos de lealdade a Voldemort. A grande fuga teve proporções épicas. Muitos prisioneiros que não tinham ligação com os comensais também escaparam, simplesmente por oportunidade. Criminosos menores, que sonhavam com uma segunda chance, aproveitaram o tumulto para fugir. Isso complicou ainda mais a situação, pois a perseguição posterior precisava distinguir entre perigosos assassinos ideológicos e ladrões arrependidos. O ministério, nessa fase, estava completamente sobrecarregado. A mídia aproveitou para criticar a falta de organização, e os adversários políticos de Fudge usaram a situação para pedir sua renúncia. A fuga em massa também teve impacto psicológico na população. Os bruxos comuns passaram a temer uma onda de crimes. Medidas de segurança foram intensificadas em vilas e cidades, e boatos sobre fugitivos escondidos se espalharam. Ao mesmo tempo, houve um sentimento de simpatia para com alguns dos prisioneiros menos perigosos, alimentando debates sobre as falhas do sistema de justiça e a desigualdade na aplicação das sentenças. Esses debates refletiam-se em conversas em mercados, escolas e lares, influenciando a percepção sobre a autoridade do ministério. Após a fuga,
Caças aos prisioneiros foram organizadas. Aurores foram designados para rastrear os fugitivos, mas enfrentavam enormes desafios. Os comensais estavam preparados e muitos fugitivos receberam auxílio de simpatizantes. Alguns fugiram para fora do país, escondendo-se em regiões distantes ou refugiando-se entre comunidades bruxas estrangeiras. Outros retornaram a seus antigos esconderijos, onde podiam planejar ataques. O ministério precisava revisar estratégias e colaborar com outras nações para capturar parte dos fugitivos. A tarefa era hercúlea e as tensões políticas internas tornavam as coisas ainda mais difíceis. A grande fuga marcou não apenas a falha de Azkaban como prisão, mas também o fracasso da política de terror como forma de controle. Ao transformar a prisão em arma de propaganda, as autoridades ignoraram a necessidade de reformas. Quando as criaturas que sustentavam esse sistema se viraram contra eles, perceberam que estavam construindo sobre a areia movediça. O mundo bruxo aprendeu que manter indivíduos encarcerados em um ambiente de puro desespero não resolve os problemas. Pelo contrário, cria seres mais perigosos e alimenta causas extremistas. 14. O reino dos dementadores. Depois da grande fuga e da deserção dos dementadores, Azkaban se transformou em um lugar diferente de tudo que havia sido antes. Sem o controle do ministério e sem prisioneiros, a ilha foi tomada completamente pelos dementadores. O farol, outrora símbolo de alerta e depois de opressão, agora era apenas um pilar em ruínas, iluminado por uma luz fraca que parecia pulsar ao ritmo das criaturas que ali se concentravam. A antiga prisão, vazia e silenciosa, passou a ser chamada de o Reino dos Dementadores, um domínio onde até o tempo parecia hesitar antes de entrar. As criaturas, livres de restrições, vagaram pela ilha como um enxame. Elas visitavam celas vazias, percorriam corredores vazios e, às vezes, se reuniam em torno do farol, como se realizassem rituais que nenhum ser humano poderia compreender. Alguns historiadores sugeriram que os dementadores estavam tentando reorganizar sua sociedade, estabelecendo territórios e hierarquias. Outros acreditavam que, sem humanos para assombrar, eles se tornariam menos poderosos e acabariam se dissipando. Mas essa suposição logo se mostrou errada. O Mar do Norte parecia trazer ecos de desespero de outras partes do mundo, alimentando as criaturas de alguma forma. A ilha tornou-se intocável para qualquer feitiço humano. Aurores que tentaram monitorar a situação relatavam que seus patronos se desfaziam instantaneamente ao cruzar a barreira mágica formada pelos dementadores. Apenas os mais poderosos conjuradores conseguiam manter um patrono por tempo suficiente para observar a paisagem desolada. As tentativas de purificação agora pareciam inúteis. O ministério, após a humilhação da grande fuga, estava relutante em arriscar outra intervenção desastrosa. Assim, Azkaban foi, de certa forma, abandonada, não como local físico, mas como instituição. A prisão havia deixado de ser um símbolo de poder estatal. Agora era um lembrete de que certos males não podem ser controlados. Apesar disso, as histórias sobre a ilha continuaram. Alguns pescadores juravam ver sombras flutuando sobre o mar em noites sem lua. Outros diziam que barcos que se aproximavam demais desapareciam misteriosamente, tragados por correntes de desespero. Isso transformou o local em um mito contemporâneo. Atraía aventureiros e caçadores de emoções que invariavelmente desapareciam ou voltavam traumatizados. A curiosidade e o terror, como sempre, caminhavam lado a lado. Enquanto os dementadores faziam de Azkaban seu reino, o resto do mundo bruxo tentava entender
as implicações disso. Alguns estudiosos especulavam que, sem prisioneiros para consumir, as criaturas poderiam se aventurar em busca de novas fontes de alimento. Isso gerou planos para monitorar as fronteiras mágicas e alertar comunidades costeiras. Outros defendiam deixar a ilha em paz, acreditando que interferir poderia causar ainda mais danos. Essa divisão mostrava como, mesmo diante de um inimigo comum, a comunidade bruxa ainda não tinha respostas definitivas. O reino dos dementadores tornou-se também um tema recorrente em artes e literatura. Poetas escreveram sobre a tristeza infinita de suas paisagens, artistas pintaram telas cheias de sombras e músicos compuseram peças melancólicas inspiradas no farol abandonado. Essas obras ajudaram a manter viva a memória da prisão, não como símbolo de poder, mas como advertência sobre os perigos de brincar com forças que não se compreende totalmente. O nome Azkaban passou a carregar um significado ainda mais sinistro, o de um lugar onde a esperança foi extinta e onde até as pedras sussurram lamentos. Em conclusão, este capítulo nos mostra o destino final da ilha. Azkaban, que já foi farol, castelo de necromante, prisão e símbolo de terror, transformou-se em reino das criaturas que ajudou a criar. O mundo mágico compreendeu que alguns erros são irreversíveis e que certas forças não devem ser dominadas. 15. O Eco Eterno. Após a derrota definitiva de Voldemort na Batalha de Hogwarts, o mundo bruxo respirou aliviado. O terror do Lorde das Trevas foi vencido, e havia uma sensação de que a paz estava ao alcance. Porém, as cicatrizes deixadas pelo conflito e pela história de Azkaban permaneciam profundas. Os dementadores, que haviam abandonado a prisão para se unir a Voldemort, agora estavam sem mestres. Muitos esperavam que, com o fim da guerra, as criaturas simplesmente se dispersassem ou se enfraquecessem a ponto de desaparecer. No entanto, isso não aconteceu. A verdade sombria era que as criaturas permaneciam na ilha, transformada em reino próprio, aguardando o próximo Senhor das Trevas ou a próxima grande onda de desespero para se alimentar. O conflito final evidenciou que a existência dos dementadores estava intrinsecamente ligada às emoções humanas. Enquanto houvesse medo, tristeza e desesperança no mundo, eles teriam uma fonte de sustento. Esse pensamento atormentava líderes e cidadãos. O ministério, sob nova liderança, discutia propostas para lidar com a ameaça. Algumas ideias envolviam destruir completamente a ilha com feitiços de magnitude nunca antes usados. Outras sugeriam tentar negociar com as criaturas, oferecendo algum tipo de acordo, mas nenhuma das opções parecia viável. Os seres não entendiam pactos humanos, e tentar aniquilá-los poderia ter efeitos colaterais imprevisíveis, como liberar ondas de magia negra pelo mundo. Além disso, havia uma compreensão crescente de que os dementadores também serviam como espelho da sociedade. Eles se alimentavam daquilo que havia de pior nos seres humanos. A ideia de eliminá-los sem tratar das causas da tristeza e do desespero parecia superficial. Esse entendimento levou alguns a sugerirem que o melhor caminho seria trabalhar por um mundo mais justo e menos brutal, onde a desesperança fosse reduzida. Mas construir tal mundo levaria décadas, talvez séculos. No curto prazo, a presença dos dementadores continuava sendo uma ameaça silenciosa. Enquanto debates aconteciam, o ecossistema mágico se adaptava. Criaturas menores evitavam as águas ao redor da ilha. Bruxos e bruxas que se especializaram em defensiva mágica começaram a estudar maneiras de lidar com os dementadores sem depender do patrono, buscando novas formas de proteção. Surgiram lendas de que em noites de tempestade era possível ouvir ecos de lamentos vindos do reino dos dementadores, como se as almas consumidas clamassem por libertação. Isso intensificou a aura de mistério e terror em torno do lugar. A repercussão na cultura popular continuou. Livros, filmes e peças de teatro recontavam a história de Azkaban, cada um acrescentando novas interpretações e lições.
Alguns abordavam a responsabilidade do ministério em criar e sustentar um sistema tão cruel. Outros focavam na resiliência de prisioneiros como Sirius Black. Havia ainda os que consideravam os dementadores como metáforas para a depressão e os traumas humanos. Essas reflexões enriqueceram o debate sobre justiça, punição e redenção, incentivando os jovens a questionarem o status quo. Por fim, o eco eterno de Azkaban serve como alerta. Ele nos lembra que toda ação tem consequências e que pactos com o mal sempre cobram um preço. As ruínas da ilha continuam lá, envoltas em névoa, abrigando criaturas que esperam pacientemente pelo próximo suspiro de desespero no mundo. E enquanto houver medo, haverá lugar para os dementadores. Para encerrar nossa série, agradecemos sua companhia nessa jornada. Esperamos que tenha gostado de explorar os cantos mais sombrios do universo mágico conosco. Não se esqueça de deixar seus comentários finais, curtir o vídeo e compartilhar com amigos. Até a próxima aventura!